Envolvidos em crimes cibernéticos foram apresentados pela cúpula da Segurança Pública do Estado. O esquema extorquia dinheiro das vítimas, muitos políticos, inclusive em golpes milionários. Os mandados de prisão foram cumpridos contra Haile David Cosmo, Leonel Silva Pires, Anderson Sombra, Marcoel Pereira, Hudson Serra, Adriano César e Hilton César Moraes. Leonel Silva e Anderson Sombra já estavam presos devido a outros mandados de prisão vindos da comarca de Santa Catarina. Já Haile David Cosmo estava preso pelo crime de clonagem de WhatsApp desde janeiro. Na verdade, era um golpe da clonagem do WhatsApp chamado, onde o chip ele era desativado e resgatado esse chip, esse número em outro chip, colocado isso em um aparelho, instalado o WhatsApp novamente, você puxava todos os contatos, você tomava conta do WhatsApp da pessoa. E quando você tomava conta, você começava a pedir dinheiro. Olha, pai, eu estou precisando de tantos mil, me ajuda. E ele ficava pedindo esses valores em redes sociais como o WhatsApp. As pessoas depositavam, sabendo que essas contas bancárias dadas eram contas de laranjas, por isso que algumas desses 7 presos nós temos pessoas que clonavam, as pessoas que conseguiam as contas e as pessoas que davam as suas contas para ganhar um percentual em cima desse golpe. Segundo a Superintendência Estadual de Investigações Criminais, somente neste ano foram presas 31 pessoas pelas mais diversas formas de crimes tecnológicos, entre crimes de clonagem de WhatsApp, pedofilia, estelionato, entre outros. De acordo com as investigações, a quadrilha aplicou inúmeros golpes clonando chips de políticos do Maranhão e também do Paraná. Esse trabalho investigativo ele é desenvolvido desde o ano passado, especialmente no que diz respeito ao chefe dessa organização criminosa, que trata-se de Leonel Silva Pires Júnior, que está sendo preso pela 3ª vez em menos de um ano pela SEIC, sendo que sua primeira prisão foi em meados do mês de junho do ano passado, uma operação integrada juntamente com a Polícia Federal, uma vez que havia vítimas como o ministro de Estado e também governadores, especialmente da região sul, e também um deputado estadual do Maranhão. E o governador Flávio Dino anunciou a exoneração do coronel Jorge Luongo do Comando-Geral da Polícia Militar do Maranhão. Luongo estava há pouco mais de um ano no cargo e será substituído pelo coronel Ismael Fonseca, que ocupava até então o posto de coordenador do Centro Tático Aéreo, CTA. Ele tomará posse na próxima terça-feira. 11 mandados judiciais, 5 mandados de prisões temporárias, 6 mandados de busca e apreensão foram cumpridos pela Polícia Federal em São Luís e também em Teresina, no Piauí, durante uma operação da Polícia Federal de repreensão contra o tráfico de drogas sintéticas. A investigação identificou que o grupo criminoso é especializado na distribuição de drogas como êxtase, LSD, além de cocaína, skunk e maconha. Segundo a Polícia Federal, as drogas eram comercializadas em eventos de música eletrônica. Os 5 suspeitos vão ser indiciados por tráfico de drogas e associação para o tráfico. As operações aconteceram aqui na capital, nos bairros Quatraque 4 e 5, Quintas do Calhau e também no Vinhais. Eles vão ficar presos na Superintendência da Polícia Federal em São Luís, no bairro da Coama. Bom, quem vive em São Luís ou é visitante aqui da nossa capital percebe o quanto a nossa capital maranhense padece com um problema crônico, o lixo em excesso. Mesmo com os resíduos sendo recolhidos em horários específicos, muita gente descarta em horário irregular e isso contribui para o acúmulo. Mas já está em vigor uma lei municipal que reorganizou o sistema de limpeza urbana de São Luís. Quem descartar lixo na via pública pode ser multado. A cena é comum. Não foi difícil encontrar alguém jogando lixo no canteiro central de uma avenida movimentada como essa no Bacanga. Mas a tendência é que cenas como essa diminuam à medida que a Lei Municipal número 6.321 for cumprida. Ela prevê punições severas para quem joga lixo na rua. E é o que promete a Prefeitura através do novo Código de Limpeza Urbana. A regulamentação dessa legislação entrará em vigor. E, através dessa regulamentação, o processo todo de cominação de multas, não é? Então, essas multas, elas são relativas a quê? Elas são relativas às condutas urbanas que são tipificadas na legislação. Ou seja, novas condutas urbanas que a legislação trouxe, como a possibilidade de multar por um descarte irregular feito nas vias. O
projeto de lei é amplo. Ele prevê nos seus 71 artigos atribuições em diferentes papéis para cada setor, com o objetivo da redução da geração de resíduos sólidos, como esses que existem em diversos pontos da cidade e que já foram mapeados pelo Comitê Gestor de Limpeza Urbana. Das 1.300 toneladas de lixo recolhida diariamente aqui da capital, 300 toneladas são retiradas da rua ou de descarte irregular do lixo. Agora, quem fizer isso pode levar uma multa que varia de R$1.000 a R$1 milhão. A fiscalização será mais severa, segundo a Prefeitura, e todos os agentes públicos serão responsáveis por fazer cumprir a lei. A Prefeitura de São Luís tem já uma ação programática de educação ambiental, então nós realizamos a educação ambiental, que é uma determinação do prefeito Edivaldo. Continuaremos com as ações de educação ambiental, mas agora de forma mais enérgica trabalharemos com as ações de fiscalização nesses pontos que já estão mapeados. Nós vamos para um rápido intervalo e você vai ver que medidas estão sendo adotadas para discutir o modal do transporte na Grande São Luís, com um processo de metropolização. Tem ainda as notícias da política com Marcos Saldanha. Agora são 6h38. Amanhã será realizado em São Luís uma nova edição de debates do Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado. A proposta é fazer uma aproximação da sociedade com os debates sobre a necessidade de analisar a dinâmica de mobilidade da região metropolitana a partir dos principais fluxos e vias intermunicipais. Sobre esse assunto, nós conversamos aqui com o Lívio Jonas Corrêa, presidente da Agência Executiva Metropolitana. Muito boa noite, seja bem-vindo ao Jornal da Guará. Obrigado. Professor Lívio, a gente começa questionando, essa é uma temática que envolve nossos municípios da Grande São Luís, são 3 que estão englobados. O governo do estado vem coordenando essa ação com outras instituições, mas muito se discute, muito se fala, a capital também discute ainda esse plano diretor. Já se temos uma união de todas essas instituições para se debater o mesmo assunto, caminhar todos juntos para que nenhuma dúvida fique e todas as proposições sejam debatidas? Pronto, Hugo, isso é importante, porque o diálogo metropolitano, que tem vários eixos, e esse eixo amanhã é de mobilidade, ele é um eixo dentro do PDDI, que é o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado. Os municípios já têm, alguns têm os seus planos diretores, mas nós, em termos de discussão, em conjunto de interesse comum, então hoje está sob a responsabilidade da Secretaria da Cidade, de estar fazendo em parceria com o IMES e com a agência, o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado. Então, a mobilidade é um eixo dentro do PDDI. Existe a possibilidade de outras instituições, por exemplo, é interessante que a Assembleia Legislativa, as câmaras de vereadores dos municípios, todos esses poderes também vão estar integrados, participando? Sim, nós convidamos todos os poderes, a sociedade civil de modo geral, os 13 municípios que faz parte da região metropolitana da Grande São Luís. Como eu te falei, isso é um momento da gente estar expondo um resultado do diagnóstico que foi realizado durante esse tempo. Então agora a gente vai fazer conversar com a sociedade civil e esses órgãos que faz parte também de uma parceria dentro desse programa. Já que vai ser apresentado esse diagnóstico, ele vem fechado, a população vai poder propor. Isso é um quesito que vai ser analisado? Como é que vai ser esse trabalho? Ele não está fechado. O nome está dizendo, é um diagnóstico, é um pré, né? Então, nós estamos escutando a sociedade civil junto com os órgãos, daí sim é que você vai tirar uma definição. O momento é muito importante, porque é na hora de você tá podendo mexer no plano, tá entendendo? É você escutar a sociedade, escutar os conselheiros metropolitanos, que são 22 conselheiros, que foram eleitos, né, nos seminários dentro da região metropolitana para se representar. Então, o momento ideal é esse, para a gente estar discutindo essa política pública de mobilidade. A mobilidade é um dos itens que serão discutidos, outros itens vão ser discutidos também? Amanhã é só mobilidade. Nós já tivemos outras reuniões no eixo do turismo, nós já tivemos no eixo do meio ambiente, no eixo da economia. Então, amanhã será somente mobilidade.
Secretário, com relação a essa mobilidade, investimentos podem vir, já que vão ser discutidos aí vias de interligação entre essas cidades, utilizando as vias principais, vias secundárias. Existem apontamentos para que sejam investidos algum tipo de recurso, principalmente asfalto, para que possa ocorrer a melhor mobilidade, não só asfalto. Exatamente. Né? Esse momento é de onde você está visualizando o plano. Você está analisando as suas demandas regionais, as demandas municipais. Hoje, nós já temos algumas situações de investimento. O asfalto, como você falou, nós temos, só dentro da Agência Executiva Metropolitana, nós estamos com a ampliação da Jerônimo de Albuquerque, nós estamos com a ampliação da Avenida Manuel Bandeira, ligando o Rio Anil, nós estamos... o Anil, a Matança, nós estamos ali, tem 3 pontes que hoje são de madeira. Então, são situações dessas que está dentro do plano da discussão. E assim, eu falei só em termos de São Luís, mas nós temos também uma demanda que já foi discutida no seminário, que está dentro da Carta Metropolitana, que surgiu nos municípios. Então, o momento amanhã é da gente estar analisando essas proposições para poder ter um plano definitivo, que é o nosso PDDI, né? Bom, esse PDDI, ele dá esse direcionamento juntamente com estudos, em diagnóstico como esse que vai ser apresentado. Existe alguma referência? A gente tem alguém que faça essa avaliação, algum instituto, sim, alguém que dê esse norte? A gente percebe que a grande São Luís está querendo sim se articular com os municípios. Mas a gente enfrenta problemas de anos anteriores, né, de logísticas que impediam essa coisa acontecer. Esses diálogos são importantes porque, como você falou, as instituições parceiras, elas estão discutindo. As faculdades, já fizemos em todas as faculdades aqui, nesses outros eixos, tá entendendo? Como eu te falei, o IMESC é que está conduzindo junto com essa cidade, mas dentro de um contexto, as instituições estão todas indo para discutir esses problemas. Inclusive, como eu falei, as academias. Certo. Gestão pública implica muito nesse quesito, né? A aplicação de recursos, essas problemáticas. Existe algum também diálogo para que esse tipo de discussão ganhe outras esferas, cheguem com apoio, além da Assembleia, além das câmaras de vereadores, possa contar também com apoios de bancadas federais para que se viabilizem recursos, tanto como o senhor disse, na discussão do meio ambiente, da mobilidade, do turismo? É muito importante. Todos os nossos trabalhos, eles nascem de uma demanda local. Essas demandas, como eu te falei, elas são sempre advindas de uma discussão. Nós fizemos, para você ter um parâmetro, no ano de 2017, 13 seminários nos 13 municípios da região metropolitana da Grande São Luís. Esses seminários, para que nos embasou? Para fazer uma conferência, dessa conferência saiu as proposições que nós chamamos no documento hoje Carta Metropolitana. Nós temos dentro dessa Carta Metropolitana aproximadamente filtrada mais de 200 ações. Essas ações, para que serve agora? Para se caracterizar projetos. E esses projetos, para buscar esses recursos. Os parceiros, a bancada federal, importantíssimo, apresentar aos deputados federais a necessidade que o Maranhão tem hoje de estar contemplando esses projetos. Professor Lívio Jonas Corrêa, presidente da Agência Executiva Metropolitana, nosso muito obrigado, uma excelente noite. Sucesso amanhã no evento, a gente vai acompanhar. Obrigado, estaremos lá à disposição de todos e aguardamos a sociedade civil, principalmente, para estar discutindo conosco amanhã. Perfeito. Obrigado. Bom, longe de ser um consenso, a educação domiciliar no Brasil ganhou novos contornos de polêmica com a decisão do governo federal de regulamentar esse processo com provas anuais de certificação de aprendizagem. Especialistas divergem sobre a eficácia dessa medida. O projeto de lei que regulamenta a prática da educação domiciliar altera o que está previsto na Lei de Diretrizes e Bases, que prevê como dever dos pais ou responsáveis a matrícula de crianças na educação básica a partir dos 4 anos de idade. A mesma lei reconhece a educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade, organizada nas modalidades de pré-escola, ensino fundamental e ensino médio.
Também modifica o que prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente quanto ao direito à educação ligado ao acesso de crianças e adolescentes a escolas públicas e gratuitas e próximas de onde moram. O projeto de lei conhecido como homeschooling dá a possibilidade a pais ou responsáveis legais de preverem o regime de ensino de crianças e adolescentes e prioridade de direito da escolha do tipo de instrução que os filhos vão receber. E desde que foi criado, o projeto trouxe polêmica e divide a opinião de pais e professores. Samara tem uma filha de quase 2 anos. O futuro da educação dela já preocupa a mãe, que considera a educação domiciliar ideal para os pais desenvolverem o talento dos filhos. O método tradicional de ensino, eu acho ele assim muito quadrado, muito engessado, né? E às vezes a gente perde essa oportunidade de direcionar o talento de uma criança de uma melhor maneira. Mas estão previstas também no projeto de lei condições para que os pais sigam com o direito à educação domiciliar, que pode ser suspenso em alguns casos, como, por exemplo, quando o estudante for reprovado em 2 anos consecutivos, nas avaliações anuais e nas provas de recuperação, quando o estudante for reprovado em 3 anos não consecutivos, nas avaliações anuais e nas recuperações. Quando o aluno injustificadamente não comparecer à avaliação anual ou enquanto não for renovado o cadastramento anual na plataforma virtual. O representante do Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino do Maranhão diz que não aprova a medida, porque ela não assegura a qualidade do ensino domiciliar. Deveria nascer no MEC. Da forma como está definido, essas crianças elas serão submetidas a uma proposta de um projeto pedagógico elaborado pelas famílias. Quem vai elaborar esses projetos? Quais seriam as famílias que hoje estariam habilitadas para elaborar um bom projeto pedagógico para essas crianças? O filho de Poliana, de apenas 3 anos, é autista. A mãe conta que a criança já foi vítima de discriminação quando foi matricular o menino em uma escola particular da cidade. Eu ouvi da diretora da escola de que meu filho tinha que estar numa sala só com criança deficiente, né? E a gente sabe que a lei da inclusão diz que eles têm direito a estar numa sala regular. E então, na minha opinião, se aprova esse projeto do ensino domiciliar, isso vai ficar mais intensificado. Você acredita que o projeto ele discrimina, não é isso? Ele segrega. Ele segrega uma vez que lá no artigo 205 da Constituição ela diz que a educação é para todos. E quando ela diz para todos, ela não diz se é para todos que enxergam, se é para todos que caminham sem cadeira de rodas, se é para todos que não têm autismo, é para todos. Já esta outra mãe, também de criança com autismo, pensa diferente quanto à inclusão do filho na instituição de ensino particular onde ele estuda. E conta que todo o conteúdo de ensino do menino é repassado pela família uma semana antes. Ela acredita que a aprovação do homeschooling seria o melhor não só para o filho dela, mas para muitas crianças e adolescentes do país. E o projeto de lei, ele fala que você tem que submeter a uma série de documentos para serem aprovados. O homeschool não vai ser assim, eu quero aprender, eu ensinar meu filho em casa e faço. Não, eu tenho que submeter um plano de educação individual e ele ser aprovado. Eu não posso ter nenhum problema com a justiça, ser processada por roubo, ser condenada por roubo, alguma coisa assim, ou no conselho tutelar. Eu não posso ter nenhuma reclamação nesse aspecto. Olha, Marco Saldanha está aqui para conversar conosco sobre política, mas antes, como educador, não posso deixar aqui de perguntar para você, afinal de contas, a gente precisa mesmo dessa regulamentação, Saldanha? Boa noite, Hugo. Boa noite você aí de casa. Eu acho que tudo tem um momento, a hora, a vez da discussão. Eu acho que esse talvez não fosse o melhor momento para essa discussão. Eu sempre tenho dito e continuarei dizendo que a educação tem uma enormidade de carências, muitos pontos que precisam ser discutidos. E no meu ponto de vista, essa não é a maior carência da educação. Ou seja, a gente não pode desconsiderar a liberdade que os pais possam ter para poder desenvolver a educação.
educação. Mas a gente também não pode deixar de lutar para que a educação, sobretudo pública, seja feita de forma efetiva e com qualidade. Então, nesse ponto, eu acho que a gente ainda precisa avançar muito para poder aí sim discutir se a família tem a capacidade, se a gente pode liberar para a questão domiciliar. Eu tenho muito medo que essa abertura para a família, que eu entendo, claro, é uma liberdade, nós somos um país livre e isso poderia acontecer, mas por outro lado, esse movimento não possa enfraquecer essa luta por uma educação pública. As próprias escolas podem usar isso como recurso, a gente viu isso na matéria, no caso de não conseguir fazer a inclusão ou por comodidade, não querendo fazer a inclusão, sugerir que a família assuma esse compromisso. E é dever do Estado. Então, eu acho que o Estado ele não pode se isentar. Não, mas o Estado não está se isentando. Pois é, mas esse movimento pode abrir um outro caminho. E eu acho que a gente estava indo tão bem no caminho para a inclusão, acho que a gente estava numa luta, ganhando força, e a questão do autismo tem sido muito parceiro, né, nessa luta, que eu acho que não é legal retroceder. Eu acho que tem um caminho para frente que a gente precisa fazer antes de pensar em fazer esses outros caminhos aí. Eu acho que não é o momento. Politicamente, isso parece assim que ganhou força, né? O STF já deu uma pontuação sobre o caso, reforçou aí. Pois é, esse exatamente é o assunto de hoje. Na época do Império, a gente voltar um pouquinho na história, ali Dom Pedro I, ele fez uma Constituição que parecia uma Constituição liberal. E hoje nós temos um governo que se diz liberal, do PSL, por exemplo. Só que ele cuidou de garantir o poder, criando o poder moderador. Ou seja, acima do executivo, do legislativo e do judiciário, estava o imperador com o poder moderador. Estou dizendo isso porque hoje o Supremo acabou tendo esse papel. A gente vê que tudo aquilo que o executivo não consegue decidir e o legislativo não entra em um consenso, joga-se para o Supremo e o Supremo acaba tendo esse papel de poder moderador. E aí o que acontece? Questões como essa, que poderiam ser discutidas com leis dentro do Congresso, por exemplo, um debate mais amplo, não dão conta, vão parar onde? Vão parar no Supremo, né? Então, essa é uma questão. Então, o Supremo, ele acabou assumindo esse papel que a gente tem falado tanto aqui na judicialização da política, né? Então, isso enfraquece, no meu ponto de vista, muito o legislativo, porque o cidadão, ele vota no deputado e no senador para que ele seja capaz de discutir esses problemas. Afinal de contas, são mais de 500 deputados, 81 senadores, e a questão acaba indo para o Supremo num colegiado de 11 ministros. Nem de longe discuto a capacidade desses ministros. Mas o problema é justamente, me parece, o fracasso do parlamento, do Congresso, que precisa de um poder dessa natureza como moderador, o judiciário, para fazer esse papel e decidir aquilo que o Congresso não é capaz de resolver, né? Então, tem algumas questões. E, além disso, dizer que o Supremo, que assume para si essa tarefa, acaba virando alvo, porque aí também a classe política vai mirando, tentando enfraquecer o Supremo. Quer dizer, então a gente vê a Lava Jato no parlamento fazendo aí uma devassa e agora tocando ali as portas do Supremo, né? Não à toa se fala na CPI do Supremo, CPI da toga. Quer dizer, o Supremo pode ser que o ministro, né, Dias Toffoli esteja, né, envolvido com a questão da Odebrecht. Ainda que não esteja, ainda que sejam fake news, pegou muito mal a decisão do Alexandre de Moraes de censurar a publicação. Censura é uma coisa que a gente criticava muito, o medo que se tinha do poder executivo com o Bolsonaro. E quando a gente vê do Supremo esse tipo de postura, assusta muito, né? Então, o Supremo, eu acho que ele tem um papel fundamental, não deve ser um poder moderador, acho que a divisão de poderes é o ideal, e sobretudo, para questões como essa que a gente viu da educação. E acho que agora o Judiciário, o Supremo, sobretudo, está virando alvo, okay, né? Saldanha, obrigado, viu? Uma boa noite para você. Boa noite, eu agradeço. Bom, veja, depois do intervalo, na Semana Santa, produtos relacionados ao período têm alta, segundo o atestamento da pesquisa do Procon. E vai saber também o que tem puxado para cima o preço do tomate. Agora são 6 horas e 59 minutos. 735 internos foram autorizados para a saída temporária da Semana Santa. Destes, 303 estão recebendo o benefício pela primeira vez. O benefício será concedido a partir das 9 horas da manhã de amanhã, quarta-feira. A saída temporária é prevista na Lei de Execuções Penais.
Os detentos devem voltar à prisão na terça-feira, no dia 23. Olha só, o Procon lançou uma pesquisa de preços com valores de produtos que consumimos com maior frequência nesse período da Semana Santa. Nessa lista não podem faltar itens como os ovos de chocolate, os mariscos e o pescado. Nós fizemos um resumo do que nos constatamos quando esmiuçamos essa listinha. Olha só o resultado aqui na tela para a gente acompanhar para você aí de casa. A Semana Santa apresentando aí a variação, chocolates chegando a uma alta aí de 6,67%, o ovo de chocolate de 190 gramas, a variação de preço aí de R$ 29,99 a R$ 31,99. A caixa de chocolate e os tabletes também tiveram essa variação de 58,05%. Olha só, impressiona essa alta e essa diferença de valores, né? Vamos seguindo aqui com os mariscos. Camarão fresco, item muito desejado por muita gente na Semana Santa, no supermercado apresentando o valor de R$ 29,00. A Feira do São Francisco, Mercado Central, chegando a R$ 40,00. A patinha do caranguejo no supermercado, né, para fazer aquela torta, também R$ 45,90. No Mercado Central, a Feira do São Francisco, R$ 60,00. Esse foi o valor pesquisado pela equipe. Bom, a gente tem mais aqui para mostrar sobre a pescada amarela. A variação de preço. No supermercado, R$ 35,99. Na feira da Vila Palmeira, João Paulo, Mercado Central, variou aí em R$ 30,00. O peixe pargo, na feira do bairro de Fátima, a R$ 13,00. Uma opção e tanto aí para esse feriado da Semana Santa. Feira da Vila Palmeira e a Feira de São Francisco apresentaram o valor de R$ 20,00. A anchova no supermercado, R$ 19,99. Esses são os itens que são indispensáveis na nossa Semana Santa que a gente apresentou para você aqui. E olha que essa pesquisa de preços foi feita semana passada e da última base de quando os valores estão nesses locais, porque a tendência, naturalmente, estarem bem mais elevados agora. Estávamos vendo aí o valor do peixe e sabemos que o complemento de uma boa peixada precisa ter outros ingredientes. Um deles, o tomate, está com preço lá nas alturas. O movimento nas feiras e mercados aumenta nos dias de Semana Santa. Mas, ao que parece, o público vai ser menor este ano. Os clientes estão fugindo dos preços altos de diversos itens. Segundo pesquisa nacional da Cesta Básica de Alimentos, feita pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, o DIEESE, a cesta básica teve alta em todas as capitais. As mais expressivas foram em Brasília, Florianópolis, São Luís e Curitiba. O valor médio da cesta básica em São Luís foi de R$ 395,58. Entre os itens que mais contribuíram para a elevação estão o mamão, a água, incluindo as taxas de esgoto, e o feijão carioca. E na lista dos produtos que entraram no vermelho, o líder é o tomate. E não é pela cor do produto, não. Quem chegou aqui na semana passada, há poucos dias, e comprou o produto por R$ 2,50 o quilo, hoje não leva por menos de R$ 8,00 de boa qualidade. E pode chegar até mesmo a R$ 10,00. Esses valores tão altos acabam por diminuir o poder de compra do consumidor, já que atingem 43,08% do salário mínimo líquido. O jeito é levar menos comida para casa. Nós já estamos comendo dinheiro, não é? É o dinheiro, porque eu vou te contar, tá muito difícil mesmo. Os revendedores também sentem o peso do preço. O seu Manuel vinha comprando cheiro verde a R$ 40,00 o cento. A última remessa que chegou custou R$ 120,00, 3 vezes mais caro. Isso em decorrência do período chuvoso. E aí os produtos que chegam com preço mais alterado, com preço bem majorado, e em decorrência dessa situação, o consumidor só tende a efetuar suas compras em pequenas escalas. Quem comprava em torno de 2 kg de tomate, compra 1 kg. O presidente da Ceasa acrescenta mais. Além das chuvas, as condições das estradas e a variação do preço do combustível contribuem para o aumento. Hoje essas estradas é um dos maiores problemas. Para o motorista, então, o dono do caminhão,
Tá uma coisa triste, né? Porque você vê as estradas todas acabadas, vários buracos na estrada, um pneu de um caminhão hoje custa R$2.500. Você cai num buraco, perde um pneu, você já perdeu o frete todo que você tem. Fora o óleo diesel, que aumenta praticamente de 15 em 15 dias. Então não dá para formalizar um preço e você acaba sempre perdendo dinheiro. Pois é, estradas ruins são um problema, mas pelo menos hoje tivemos uma boa notícia. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas, anunciou hoje a continuidade das obras da BR-135 aqui no estado. A obra de duplicação é uma novela que chega a mais este capítulo. O anúncio do governo federal vai contemplar um total de 7 obras rodoviárias e o valor para todas essas obras será de R$2 bilhões para a conclusão de obras de pavimentação e manutenção de rodovias para atender ao setor de transporte de cargas. A seguir, você vai saber o que a Defesa Civil está fazendo para auxiliar moradores que estão em situação de risco com as chuvas. Veja também, no Dia Mundial da Voz, o que fazer para garantir a qualidade das cordas vocais e da saúde. Agora são 7h09. Fique com a Tábua de Marés para amanhã. Pela Tábua de Marés, a primeira pré-mar acontece às 5h24 da manhã, com 5,8 metros. Baixa-mar, às 11h46, com 0,4 metros. E, por fim, a pré-mar, às 5h46, com 5,8 metros. A temporada de chuvas não deu trégua. Mesmo com um volume considerado abaixo das últimas semanas de março, as fortes chuvas continuam. Mais 6 municípios do estado estão em situação de emergência por conta das chuvas, segundo o Corpo de Bombeiros. As prefeituras de 24 municípios já enviaram o decreto de situação de emergência para o conhecimento da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil. Nós temos um total, até agora, de 43 municípios que decretaram situação de emergência. Desses 43 municípios, 17 ainda não fizeram registro no Sistema Integrado de Informação sobre Desastres, que é gerido pela Secretaria Nacional de Defesa Civil. 500 bombeiros estão envolvidos nas operações e o número de pessoas desabrigadas já chega a 1.000. Quantitativo de família, ele tem variado. Por quê? Porque alguns rios já começaram a recuar no seu nível. Com isso, a gente já tem algumas famílias voltando para suas casas. Agora é importante lembrar que nós temos desabrigados, que são aqueles que são deslocados de suas residências para algum abrigo do município, e temos também aquelas pessoas que estão desalojadas, que também saíram das suas residências, mas que estão na casa de parentes ou até na casa de amigos. Juntando esse número, a gente tem aproximadamente 1.000 pessoas. No primeiro trimestre, o índice de chuvas foi superior ao registrado em todo o ano de 2012. E apenas no mês de março, só na capital, choveu quase o dobro do que o registrado no mesmo período do ano passado. Hoje é o Dia Mundial da Voz. Você cuida bem da sua? Essa regra precisa valer para todos, não só para quem faz dela o seu ganha-pão diário. No ambiente ruidoso como esse, é difícil falar e ser compreendida. Às vezes é preciso até gritar. Agora, muito melhor, muito mais tranquilo, mais fácil para falar e para me ouvir também. Um ambiente assim dá um conforto para a voz, um dos principais instrumentos da comunicação. Preciso ficar atento a alguns sinais de que a voz precisa de cuidado, mas existem medidas preventivas para evitar complicações. Hidratação, evitar alimentos que produzam refluxo gastroesofágico, que hoje é um grande vilão, como o café, o chocolate, comidas gordurosas, condimentadas. Dormir bem faz muito bem para a voz. Então quem dorme pouco geralmente tem uma voz rouca, aquela voz cansada. Então é muito importante todas essas dicas para que você previna qualquer problema vocal mais sério.
A voz, para muitas pessoas, também é ferramenta de trabalho. Imagina um locutor rouco ou que não pode ser compreendido por problemas nas cordas vocais. Aí é complicado. Eles aqui parecem saber como se proteger. Olha, eu tomo bastante água, né? Bastante água, principalmente água filtrada. E também a gente tem que comer comidas saudáveis, né? O Marcos Vinícius trabalha na rádio e as atenções dele estão divididas entre os ouvintes e a garrafinha de água. Isso é uma preocupação que eu tenho de vir um hobby, de estar todo momento com uma garrafa de água, lubrificando. Outras notícias no portal guará.com. Uma ótima noite, até amanhã.